Amichers, quantos de vocês, ou melhor, quantos de nós já não passamos pela situação de estar trabalhando somente de corpo presente? Sabe, quando você continua a exercer suas atividades profissionais, porém sem alma, você chega ao trabalho e a primeira pergunta que se faz é: o que é que eu ainda estou fazendo aqui? E segue reclamando em silêncio. Eu não aguento mais. Mas segue. Apesar da insatisfação, segue. E nem pense em pedir demissão. Simplesmente segue. No ambiente corporativo, esse fenômeno ganhou o nome de quiet cracking, que numa tradução livre pode ser entendido como rachando em silêncio, e descreve um distanciamento sutil entre o empregado e as suas atividades profissionais, sem que isso necessariamente leve a uma demissão. Não é algo que explode de repente, não é um colapso visível. É um processo lento, discreto e imperceptível para os outros. Por fora, a gente segue trabalhando, cuidando da família, postando fotos sorridentes nas redes sociais, mas por dentro existe uma rachadura que vai se abrindo. E o mais curioso é que muitas vezes o primeiro lugar onde nós percebemos essa rachadura não é na rotina, mas sim no espelho. O rosto parece o mesmo, mas o brilho dos olhos não. A pele denuncia tensões. O corpo fala em silêncios. E no talk de hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre o quiet cracking e como ele impacta a nossa autoimagem, nosso autocuidado, nossa saúde mental e ainda como o acolhimento pode ser um caminho para transformar silêncio em força. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Métier Talks, o podcast da Clínica Métier. No mundo corporativo, a família dos Quiet tem mais um integrante. Além do Quiet Quitting, que acontece quando colaboradores se recusam a fazer algo além do básico nas suas funções, e do Quiet Firing, onde as empresas agem propositalmente para que os seus colaboradores peçam demissão, chegou a vez de um fenômeno um pouco mais difícil de ser notado do que os seus irmãos, mas igualmente preocupante. O quiet cracking, uma erosão emocional progressiva, uma rachadura invisível que afeta a satisfação no trabalho. Os profissionais se sentem desconectados, sem motivação e sem propósito, mas permanecem no emprego por medo de perder a sua segurança atual ou por não verem alternativas viáveis. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma Talents LMS em 2025, pelo menos 54% dos profissionais nos Estados Unidos já vivenciaram essa experiência. De acordo com as pesquisas do Instituto Gallup em 2022, somente 23% dos trabalhadores no mundo se sentem engajados em suas atividades. No Brasil, o Engaja SA, uma iniciativa que inclui pesquisas e estudos para mensurar o engajamento de colaboradores em empresas, realizado numa parceria entre a Flash, pela Fundação Getúlio Vargas e o grupo Talenses, afirma que aproximadamente 44% dos profissionais se declara de alguma forma engajados em seus empregos, o que implica em dizer que mais da metade dos trabalhadores vive no piloto automático. Isso significa que em cada 10 pessoas que você encontra no ônibus ou no escritório, mais ou menos 6 estão empurrando com a barriga, sabe? Sem aquele brilho nos olhos. Talvez até você se reconheça nessa situação. O quiet cracking é uma exaustão que não grita, é o peso que não se mostra em lágrimas, mas em olhares perdidos. É acordar todos os dias e fazer tudo o que precisa ser feito, mas sentindo por dentro que algo está se desfazendo. Esse fenômeno não é só um estado emocional passageiro, ele deixa marcas reais no corpo, especialmente no cérebro. A estafa constante aumenta os níveis de cortisol, o hormônio associado ao estresse, que acaba prejudicando o sono, a memória, a imunidade e mantendo o organismo em alerta permanente. Além disso, o sistema de recompensas regulado pela dopamina
perde equilíbrio, fazendo com que as atividades antes prazerosas deixem de gerar motivação e alegria. Outros neurotransmissores também são impactados. A queda da serotonina, por exemplo, provoca oscilações de humor, ansiedade e depressão, enquanto o desequilíbrio da noradrenalina leva a uma exaustão profunda após períodos de hiperalerta. A ciência mostra até mudanças físicas. O hipocampo ligado à memória perde conexões e a amígdala cerebral, responsável pelo medo, se torna mais ativa. E tudo isso serve para mostrar que o quiet cracking não é frescura, não é exagero, não é falta de força, é biologia, é o corpo mostrando um silêncio que dói. E tem mais um detalhe: o quiet cracking é diferente do burnout, um distúrbio emocional caracterizado pela exaustão extrema, desânimo, cinismo e sentimentos de ineficácia, originados pelo estresse crônico no local de trabalho ou em outras atividades desgastantes. O quiet cracking se esconde, permitindo que a pessoa continue funcionando, mas como uma máquina que, aos poucos, vai perdendo óleo até começar a ranger. Em geral, essas pessoas são fortes e resilientes, mas, de repente, ao se olharem no espelho, elas se surpreendem com uma pergunta que escapa em voz baixa: quem é você que está me olhando de volta? O rosto continua sendo o mesmo, mas a vitalidade vai escorrendo por entre os dedos da rotina. Isso é o quiet cracking se manifestando. E talvez, Amityville, você se reconheça nesse momento. Talvez você já tenha sentido que, mesmo cercado de pessoas e de obrigações, existia uma rachadura crescendo por dentro. Eu confesso para vocês que já passei por essa situação. Foram anos difíceis, anos reclamando para mim mesmo todos os dias. Eu já não me aguentava mais. Mas, Amityville, me respondam. Quando foi a última vez que vocês se olharam no espelho e se sentiram inteiros? O espelho tem um poder curioso. Ele reflete muito mais do que a aparência. Ele denuncia sinais da alma. E a gente falou muito sobre isso na temporada Espelho, Tempo e Alma. Vocês se lembram, né? Só para recordar, olheiras profundas podem não ser apenas decorrentes de noites mal dormidas, mas muitas vezes são noites em que o coração não descansou. Rugas de expressão não contam somente o passar do tempo, mas também a história de quantas vezes você engoliu palavras que queria dizer, mas sei lá por qual motivo acabaram caladas. O quiet cracking pode aparecer assim, nos detalhes, no semblante cansado, na falta de ânimo para se arrumar, na maquiagem que já não parece segurar a fisionomia. Não é só sobre cansaço, é também sobre desconexão. Desconexão com o trabalho, com as relações pessoais e até com a própria vida. Viver assim não é neutro. Na verdade, isso corrói a autoestima. A gente passa a duvidar do nosso valor e a se comparar com os outros, sentindo que está ficando para trás. O reflexo no espelho se torna um lembrete constante desse desgaste. E quando a gente não se reconhece, a nossa autoestima se fragiliza. A gente passa a acreditar que nós não somos capazes, que nós não merecemos tanto cuidado, que nós não temos tempo para nós. É exatamente aí que a gente precisa se lembrar que autocuidado não é vaidade, mas sim um ato de resistência. É fundamental dizer: eu me importo comigo, eu reconheço o meu valor e eu escolho cuidar de mim. Enfim, Amityville, se o quiet cracking é esse rachar silencioso que vai se instalando dentro de nós, a pergunta natural é: como cuidar disso? Como transformar fissuras em força, silêncio em vida? O primeiro passo é o reconhecimento. Nomear o que a gente está sentindo já é um ato de coragem. Dizer: eu não estou bem, é abrir uma fresta de luz. O segundo passo é o acolhimento.
Sozinho, o peso é insuportável, mas quando a gente partilha essa ansiedade com alguém de confiança, algo se transforma. Uma conversa com um amigo, um abraço verdadeiro, um espaço de escuta segura, tudo isso pode reduzir o silêncio interno. Muitas vezes, procurar terapia, um grupo de apoio ou até uma roda de conversa é um gesto que abre caminho para a cura. O terceiro passo é o autocuidado integral. Dormir bem, se alimentar de forma equilibrada, mexer o corpo, não como obrigação estética, mas como presente para você mesmo. Práticas de respiração, meditação, mindfulness ajudam a baixar o cortisol e a acalmar o coração, além de clarear os pensamentos. E até os pequenos rituais de estética, quando feitos sem culpa, são terapêuticos. Um creme massageado com calma, um tratamento de pele que envolve vitalidade, um tempo na clínica que vira também um tempo de reencontro com o seu próprio eu. O quarto passo é o redesenho da rotina e do propósito. O quiet cracking muitas vezes nasce quando a gente vive apenas para responder às demandas externas. Mas a vida precisa ter espaço para aquilo que é só nosso. Pode ser um hobby esquecido, um projeto pessoal, uma caminhada no fim de tarde, um café tomado sem pressa. Afinal, esses pequenos gestos que devolvem a cor para o cotidiano. E, por fim, vem o compromisso com a reconciliação. Isso significa entender que as rachaduras não nos definem, mas nos convidam a criar novas formas de ser. A ciência mostra que o acolhimento e o autocuidado reequilibram a química do cérebro. A vida mostra que um olhar gentil devolve força para a alma. Aqui na Clínica Amitié, a gente acredita que estética e saúde caminham juntas, que cuidar da pele é também cuidar da história que ela carrega, que cada procedimento é também uma forma de dizer eu me importo comigo. Ao procurar ajuda, essas pessoas não querem parecer mais jovem, elas querem somente se reencontrar e, aos poucos, compreender que o cuidado externo devolve um espaço de cuidado interno que tinha sido negligenciado. O autocuidado é isso, devolver ao corpo e à mente o direito de florescer, porque a beleza não está em se encaixar em padrões, mas em resgatar a própria vitalidade. Cuidar, acima de tudo, é acolher. Como a gente já falou, não adianta tratar apenas a pele se o coração e a mente também precisam de atenção, visto que por trás do desejo de um procedimento, muitas vezes existe um grito silencioso. O que a gente precisa fazer é dar acolhimento. E para nós, acolher significa olhar para além dessa fissura, significa enxergar o que ainda pode florescer, significa devolver à pessoa a sensação de pertencimento, de beleza, de dignidade. A gente usa a estética como uma ferramenta de acolhimento. E o meu convite final para vocês, Amichers, é simples. Hoje, reserve um momento para olhar no espelho com mais gentileza. Pergunte a si mesmo, onde eu preciso de acolhimento e onde eu posso me reconstruir. Se esse episódio faz sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir, porque o cuidado se multiplica quando é dividido. Afinal, se o silêncio racha por dentro, o acolhimento costura por fora, e cada cuidado pode ser o início dessa costura. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite o nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar o nosso audiocast nas plataformas de áudio.
Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.